Salve galera ligada no canal Beleza dos Dados, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Ozzy, bem-vindos a mais uma aula de Databricks e PySpark. Nessa aula a gente vai falar sobre funções no PySpark, então vamos aprender algumas funções bem interessantes, como a call, a lit, a when. A gente já viu a group by, a gente vai ver novamente a group by, tá? A gente vai agrupar dados, vai remover linhas, vai lidar com dados nulos, tá bom? E no final a gente vai criar um exemplo mais abrangente sobre todas essas funções, então a aula tá bem sensacional. Se você vem acompanhando as outras aulas, você já tem um conhecimento bem interessante e vai gostar muito dessa aula. Então, se você não assistiu, assista as outras aulas, se inscreva no meu canal porque a gente toda semana está trazendo vídeos muito interessantes sobre o PySpark para elevar o seu nível de Big Data e análise de dados, tá bom? Beleza, galera, já no meu ambiente aqui, já fiz como sempre faço, liguei o cluster, abri o meu notebook para essa aula e vamos lá. Então, as funções no PySpark. Para realizar operações mais complexas no PySpark, ele fornece um rico conjunto de funções embutidas. Essas funções permitem que você realize operações como agregações, transformações e cálculos em seus dados, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui algumas funções bem interessantes que veremos hoje. O PySpark é rico em muitas funções, em métodos muito interessantes. Hoje a gente vai ver a função call, que a gente já viu já em outras aulas, tá? Então ela serve para chamar, né, uma coluna. A função lit, tá? Que ela é muito importante, muito usada, e principalmente essa função condicional, tá? Que é a função when. E ela funciona como se fosse uma espécie de se, para quem conhece um pouco de Python, até mesmo para quem conhece SQL já conhece a função when, tá? A group by também, que a gente já viu anteriormente, a gente vai ver lá novamente, tá bom? Então vamos lá. Vamos criar aqui, por exemplo, uma nova coluna com base em um dataset muito parecido com aquele que a gente criou na terceira aula. A única diferença... Na verdade não vai ter diferença. Vamos lá, para quem tem já aquele dataset criado, pode pegar e copiar. Eu vou fazer também isso, tá? Eu vou pegar esse dataset para a gente acelerar a aula, e para quem não viu as outras aulas é bem tranquilo. Não é aqueles arquivos que a gente viu na aula passada, é só apenas uma série de túpulas dentro de uma lista, tá? Cada túpula dessa representa uma linha, tá? E cada vírgula dessa separa com uma coluna, então temos 3 colunas para 4 linhas, que vai ser o nosso dataset. Depois a gente cria outra lista com os nomes das nossas colunas, são 3 colunas, então nome, departamento, salário. Aqui então eu vou colocar df, vai ser igual a Spark. De novo, no ambiente Databricks você não precisa instanciar o Spark. Tem uma aula específica que eu falo sobre instanciamento, caso você vá trabalhar em outro ambiente. Mas o Databricks e Spark, como eu sempre falo aqui, estão muito bem alinhados. Então, se for possível, trabalhe com Databricks. Beleza, então aqui eu coloco a minha variável data e aqui eu coloco minha variável columns. Tá? Ctrl Enter para rodar. Eu não quero permitir isso aqui. Beleza, dei ESC, apertei B para criar uma nova coluna. Então, se eu venho aqui, df.display, eu deverei ver o meu data frame. Ótimo. Então, vamos agora utilizar a função when para que a gente consiga ver como ela funciona, como é essa condição, tá? E como é bem tranquilo. E para isso também vou usar uma outra função que a gente já viu em uma aula passada, chamada withColumn. Então, é sempre interessante nós estarmos sempre vendo novamente várias e várias vezes as funções para solidificar esse conhecimento. Eu já citei em outro momento também que o PySpark ele é imutável. Então, sempre que a gente precisa criar uma alteração no dataframe inicial, que no caso é esse dataframe acima, essa tabela, tá? Aqui eu preciso
dar essa igualdade. Então, falar que o data frame vai ser igual a esse outro data frame que eu estou criando. E aí ele consegue pegar as informações passadas e juntar com essas informações que eu estou adicionando. Tá bom? Então, a if column ela funciona da seguinte maneira. No primeiro argumento, a gente vai colocar o nome da nossa coluna. Tá? Categoria vai ser o nome que eu vou colocar aqui. Vou separar categoria salarial. Tá? E agora eu vou separar esses salários aqui em categorias diferentes. Tá? Então vou definir quem ganha acima de 3 mil e quem ganha abaixo de 3 mil reais, tá? E para isso eu uso o M, tá? Sempre que você tiver algum tipo de condição, ó, eu quero fazer algo que dependa disso, senão aquilo, ou vários ainda, né? Quando isso faça isso, quando aquilo faça outra coisa, assim sucessivamente, várias e várias condições, você pode usar o M, tá? Se você tá tendo acesso a primeira vez com condicional, talvez não faça muito sentido o que eu tô falando. Mas no exemplo vai ficar bem mais fácil. Aqui. Então, usei a forma de seleção como a gente faz no Panda. Já poderia até, na verdade, como a gente tem que falar da coluna da função call que eu coloquei aqui em cima, vamos usar ela, tá? Call, e aí, claro, eu tenho que importar a coluna call, né? E assim também como eu tenho que importar o when aqui. Então, para importar o when é muito tranquilo. Vou precisar... Na verdade, ambos, né? Eu vou precisar importar a partir da functions, um módulo do Spark, tá? Então aqui venho e coloco o call também, Ctrl Enter para rodar, foi. Vou rodar aqui novamente, apesar de não ter nenhuma diferença. Ok. Então call e eu coloco o nome da coluna que eu quero me referir, exatamente o mesmo nome, claro, eu abro aspas e aí venho salário. Ótimo. Então quando salário, não em, é quando em inglês. Quando o salário for maior que 3 mil, aí eu venho com uma vírgula e coloco o resultado do que eu quero mostrar. Então vou falar que é um salário alto, tá? Então é assim que funciona. A função em ela recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser a condição que você quer. Geralmente, se você for referenciar uma coluna, você vai precisar de alguma das três formas que eu já expliquei aqui de selecionar a coluna de Spark, seja por ponto, seja por colchetes ou com a função call, tá? E aí você coloca a condição que você quer. Depois disso, você coloca o resultado que você quer, que nesse caso, quando o salário for acima de 3 mil, eu quero que ela informe que é alto. E aí, como é que eu falo o contrário disso? No caso do Spark, a gente usa o otherwise, que é o que quer dizer a segunda forma, né? De outro jeito, eu vou falar que é baixo, tá? Muito simples. Então, construindo esse código dessa maneira, nós conseguiremos criar uma nova coluna com uma descrição entre alto e baixo. Alto quando for acima de 3 mil, baixo se for de 3 mil ou menos que isso. Tá? Então eu rodo aqui. E eu errei alguma coisa, vamos lá. Errei o salário, coloquei o acento no lugar errado. Tá? Então, o erro faz parte da vida do programador, tá? Beleza, agora só novamente mostrar display e veremos categoria salarial. Então temos apenas um salário baixo aqui. Os outros salários são acima de 3 mil, então ficaram altos.
Ok? Simples. Essa é a forma de a gente usar o when. E aí a gente usa sempre o when com alguma outra função, que nesse caso aqui usamos com o método with column. E usamos também a função call aqui, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa daqui também é bem legal. A gente já viu em uma aula quando eu usei o group by. Só que eu vou novamente mostrar um exemplo, porque group by é algo muito bacana de a gente usar. E eu vou usar também com uma função de agregação também, tá? E enquanto eu escrevo, eu falo para vocês a respeito, tá? Então, para isso eu vou colocar aqui vou importar o AGG e o sum, tá? Que são funções que precisam ser importadas. E aí tem uma forma também que se você quiser importar todas as funções, basta você vir com um asterisco, que representa que eu quero todas as funções. Nesse caso não precisa, é sempre legal, quando não for possível, não acionar, porque é um peso a mais no seu pipeline de dados, no seu notebook. Tá, então vamos lá. df.groupby, tá? By. E aí eu tenho que informar qual a coluna que eu quero agrupar. Nesse caso vai ser departamento. Ok? E agora, então já usei a group by. E vou usar agora a função de agregação. E o que é a função de agregação, né? Você vai agrupar por uma coluna específica e você quer aplicar algum tipo de estatística aos seus dados. Então a função de agregação ela vem exatamente para isso, para te ajudar a aplicar, seja uma média, seja uma soma, tá? Seja o valor máximo, o valor mínimo. Então a função de agregação serve para isso, para encontrar a mediana e tudo mais, tá? Então vamos lá. E aqui eu vou usar average, que é o AVG, e colocar novamente aqui o salário, tá? Salário. E é isso. Eu vou também fazer, já colocar aqui, já dar um display para vocês verem. AVG is not defined. Tá, porque eu não coloquei AVG, eu coloquei, sei lá o que eu coloquei. Tá, então vamos lá. E aqui a gente já consegue ter essa informação, tá? A gente tem o departamento, que no caso a gente só tem 2 departamentos. E temos a média salarial. A gente já viu isso em outra aula, tá? Então eu vou andar mais rápido porque eu quero mostrar outro exemplo para vocês. Então, de novo, df group by. E de novo por departamento, tá? Só que agora eu vou usar uma outra função que vai ser uma função de soma, tá? Eu quero saber agora qual a soma dos salários, tá? Por departamento, é claro. Então, por exemplo, eu quero saber qual departamento ganha mais, o de vendas ou de marketing, quando eu fizer uma soma desses, de todos os assalariados, tá? Então, tá, e aí eu vou dar um display. Claro que talvez se você estiver fazendo esse trabalho em outra, para de repente mostrar isso no final, mostrar isso no dashboard, sei lá, você não vai fazer como eu que eu estou mostrando na tela aqui. Dependendo da situação, você vai usar outras formas, a gente vai ver ao longo do curso, claro. Por exemplo, aqui tem outra coisa muito interessante que eu posso usar aqui. É colocar um apelido para não ficar
esses dados assim são salário, que eu tô mostrando explicitamente a função. Aqui também, tô mostrando explicitamente. A gente consegue fazer isso. E é o Elias, tá? Então, Elias, que é o apelido. Então, eu vou dar um apelido para essa função não ser o nome da coluna. Então, o apelido será o nome da coluna. Então, aqui eu poderia colocar soma salarial. E esse Elias aqui, né? Então, você vem e coloca ele aqui dentro. Então, é esse jeito aqui que a gente faz. A gente coloca a função soma e aí coloca o Elias depois da função soma. Então, ele vai entender o que você está fazendo aqui e vai colocar esse apelido aqui na coluna, tá? Então, se eu agora eu dou Enter, soma salarial. Então, vou fazer isso aqui também para a nossa anterior aqui, a nossa média salarial. A gente pode vir aqui e colocar média salarial. E é isso. Isso aqui é muito usado, tá? Então, fica como um bônus, mais um método interessante para você usar quando você for fazer esse tipo de função de agregação. E aí você pode salvar isso aqui também em uma variável. Você poderia vir muito bem aqui e fazer uma variável chamada soma, tá? E guardar esses dados também para usar posteriormente, tá? Então, é isso. Agora a gente vai aprender um pouco como lidar com dados ausentes, né? No mundo real, é uma preocupação, é algo que você vai notar em qualquer momento, tá? Frequentemente, os dados conterão, na verdade, faltarão dados, né, no seu dataset. O PySpark ele fornece vários métodos para lidar com dados ausentes, como remover linhas com valores nulos ou preencher com valores padrão. Vamos ver isso aqui, então. Vamos lá. Então aqui eu vou pressionar B para criar uma célula abaixo, tá? E vamos começar. Vou criar aqui um df e a gente pode aplicar um drop NA para excluir linhas. Mas para isso, antes eu preciso ter linhas ausentes, né? Então vamos criar aqui rapidinho. Então vamos lá, vamos criar aqui um data frame que contém dados faltantes. Eu criei aqui duas linhas. Criei uma linha com informações de Maria, que ganha R$2.000, e criei também Pedro, que também vai ganhar R$2.000. Porém, aqui nessa parte que eu deixei aspas vazias, eu tenho que colocar esse none aqui no Python, que ele representa exatamente algo vazio, algo que não tem, que vai aparecer no PySpark como que não tem dados mesmo, é uma forma de a gente simular isso, tá? Então, Ctrl Enter para rodar aqui. E agora eu venho em... Aqui ele vai aparecer como null. Exatamente isso que a gente precisa. Então, se a gente olhar aqui de novo, olha só, agora que eu adicionei mais salários ali, eu posso vir e rodar. E vai aparecer aqui agora nulos e baixo, porque esses ganham abaixo de R$3.000. Tá ok? Agora a gente pode vir aqui e rodar. E uma vez que a gente rodar, pronto. Os dados foram removidos. E aqui vem até um problema interessante, tá? Se eu venho aqui e coloco uma espécie sem o none, né? Se eu coloco só esse... Vou até colocar com os dois aqui, que fica bem legal pra eu passar pra vocês o que eu quero mostrar. E vamos rodar também aqui. Quando eu rodo aparece... Não tem dado nenhum aqui também. Mas aqui tem dado, tá? Esse é um problema na área de dados e de dados tabulares. É bem interessante.
Eu vou fazer outra coisa aqui também. Eu vou copiar aqui Maria. Vou jogar. E dessa vez eu vou colocar um espaço. Eu vou colocar que Júlia ganha R$ 2.500. R$ 2.050, olha só. Tá. Aí você pega. Se a gente vem aqui. Eu tenho 3 dados faltantes na coluna do departamento. Tá? Eu tenho o dado de Maria, o dado de Júlia e o dado de Pedro. Porém, são formas diferentes. Se eu aplicar drop NA, que é nesse caso aqui, é uma função muito usada, ele não removerá, né? Deixa eu rodar antes aqui a célula de baixo. Ele removerá apenas Pedro, tá? Por quê? Porque os dados de Maria e Júlia, no caso de Júlia tem um espaço que diz um caractere, e no caso de Maria tem aspas sem nada que também diz que é uma string, tá? E nesse caso aqui, nós teremos que aplicar formas diferentes para remover esses dados, tá? Então, o que vai acontecer aqui na próxima aula, nós gravaremos uma aula exclusiva para o curso de PySpark, como lidar nesse caso. É um caso mais complexo, mas porém é um caso que eu poderia até classificar aqui como um PySpark cenário real. Um cenário muito real que você vai enfrentar em uma companhia que você estiver trabalhando, que é como remover esses dados quando os dados não são nulos. Ou até mesmo quando os caracteres aqui, a gente pode ter caracteres diferentes, você vai precisar dar um replace para substituir esses dados e tudo mais. Tem cenários incríveis que o PySpark consegue resolver. E nesse caso aqui o drop NA não vai ajudar. Vamos rodar, tá? Rodamos e se a gente vem aqui de novo e roda, olha só, ele só remove o dado que realmente está nulo. Mas esses dados aqui também poderíamos considerar como nulos, tá? E aqui teremos que ter funções específicas para lidar com esses dados, tá bom? É bem isso o que acontece aqui. E aí, seguindo, a gente tem também que a gente pode preencher valores ausentes, tá? A gente pode preencher com informações. Então você também pode especificar certas colunas para verificar valores nulos ou definir quão rigorosa deve ser a remoção. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar isso aqui, porque além de drop NA remover tudo, ele tem alguns parâmetros que não são obrigatórios, mas você pode adicionar. Como aqui, você pode vir colocar how. Como eu quero que esses dados sejam removidos, né? Eu posso colocar o all aqui e ele vai remover tudo. O all, o que acontece? Ele vai remover as linhas onde todos os valores são nulos. Então vou até colocar aqui para a gente ter isso no nosso notebook. Remover linhas onde todos os valores são nulos. Então, no nosso caso do Pedro, se a gente remove, e aí vamos aqui em cima novamente, vamos rodar esse data frame de novo, criar ele com os dados de Pedro. Se a gente dá um display para ver se esses dados existem, aqui existem, tá? Então, se eu aplico drop NA com all, ele só vai remover se todas as colunas aqui tiver nulos, for uma linha totalmente em branco. Não é o caso da coluna 7, da linha 7, tá? Da linha do Pedro. Então, se eu aplico def, tá? E só para vocês não se perderem, eu vou copiar isso aqui para baixo, tá? Mas se eu rodo aqui, os efeitos que eu já rodei embaixo se aplicam em cima. Mas para não criar confusão, eu rodo aqui embaixo. E vocês veem que Pedro persiste. Ele continua aqui. Por quê? Porque ele só seria removido
se a linha tivesse totais dados nulos. Então vamos de novo aqui em cima. E essa aula tá ficando grande, então provavelmente vai ter duas partes, tá? Vamos lá. Aqui eu posso vir e criar mais um cenário onde todos os dados serão nulos. Olha quão complexos dados nulos podem ser, né? E outra coisa também que é muito complexa na análise de dados são outliers. Por que eu tô colocando Pedro aqui, na verdade? É só colocar none e none. Beleza. Eu tô criando assim mais uma linha. Se eu venho agora aqui, ó, eu rodar essa linha aqui, vai aparecer uma linha totalmente nula. E aí, com esse método, tá? O mesmo drop NA, como eu quero, né? O how é como eu quero remover só se todas as colunas estiverem vazias. E agora, se eu aplico isso, e se eu rodo... Ai, vou ter que fazer de novo aqui, porque eu queria... De novo, então. Olha só aqui, ó. Observem que temos a linha 8. E ela tá sem nenhum dado. Então agora eu venho com drop NA como all. E uma vez que eu rodo e eu dou display nesse data frame, ele remove a linha 8, mas não remove a linha 7. Beleza? Esse é o all.